Olá, tudo bem com vocês? A gente está aqui de novo juntinho para mais uma aula de ensino religioso. A gente vai continuar hoje falando sobre ancestralidade e tradição oral. Lembra que nós já vimos isso nas aulas passadas? Então, para a gente começar, vamos relembrar um pouquinho da aula da semana passada? Na semana passada, a gente continuou falando sobre a importância de ouvir os mais velhos, de ouvir o que eles têm para nos ensinar. Então a gente viu aquele vídeo da história do Senhor do Bom Nome e aprendemos também as funções da contação de história dentro das comunidades religiosas. Lembra que nós vimos várias funções para a contação de história? A gente aprendeu que as histórias dentro das religiões, elas servem não só para a gente se divertir, se distrair, como as histórias que a gente lê. Elas também servem para nos ensinar modos de ser, de viver, modos de acreditar, manter viva a tradição dentro da comunidade e várias outras coisas. Nós também assistimos na semana passada aquele vídeo que a professora Valéria gravou junto com a mãe dela, lembra? Que ela gravou contando pra gente algumas plantas medicinais que ela tem lá no quintal da casa dela. E a gente viu com esse vídeo como é importante a gente ouvir e prestar atenção no que os mais velhos têm para nos ensinar. Aquele vídeo foram o quê? 15, 20 segundos de conversa. E a gente aprendeu tanta coisa sobre as plantas, desde plantas para cuidar da nossa saúde, até plantas para cuidar do nosso cabelo, da nossa pele, para a gente ficar sempre bonito. A dona Angélica trouxe vários conhecimentos para a gente naquele pedacinho curtinho de conversa. E a gente viu como é importante, então, ouvir o que essas pessoas têm para nos contar. No dia a dia, muitas vezes, a gente está com pressa. E quando a gente é criança, não tem muita paciência para ficar ouvindo esses ensinamentos. Mas é muito importante que a gente sempre reserve um pouquinho de tempo para ouvir o que essas pessoas têm para nos ensinar. E além desse vídeo, a gente viu o vídeo do Senhor do Bom Nome. Lembra o que o Senhor do Bom Nome fazia? Ele tinha ali os seus discípulos e ele ensinou os seus discípulos um lugar dentro da floresta para acender a fogueira, cantar e louvar para sentir o amor e a presença de Deus. E depois que ele faleceu, esses discípulos passaram esse ensinamento para outros discípulos, para outros, e no final, os mais novinhos já estavam esquecendo o que o Senhor do Bom Nome tinha ensinado. Mas tinha uma pessoa na comunidade que contou a história para eles, e aí eles reavivaram esse conhecimento e continuaram fazendo geração após geração aquilo que o Senhor do Bom Nome tinha ensinado. Então, nessa historinha, a gente viu como é importante ter uma pessoa que conheça essas histórias dentro da comunidade religiosa e que conte essa história para as outras pessoas, para as outras gerações, para que continue viva, então, essa crença e esse modo de fazer os seus ritos. Para a gente começar, então, a gente vai olhar as nossas anotações. Então, eu vou dar um tempinho para você pegar o seu caderno, a sua folha, onde você fez as suas anotações, o seu lápis e a sua caneta, para você se preparar para a gente começar a nossa aula de hoje. Então, pega lá o seu material que eu espero você voltar.
Então, agora que você pegou o seu material, vamos procurar lá onde você fez a sua anotação? Era para você escrever lá no seu caderno algo que fosse tradicional na sua família. O que você escreveu? Tenho certeza que cada um escreveu uma coisa muito especial, muito legal. E eu vou contar para vocês o que eu escrevi aqui no meu caderno. Eu escrevi aqui no meu caderno uma coisa muito legal que eu aprendi com a minha mãe. Tem uma coisa na nossa família que é bem tradicional, que é o bordado. Sabe aquele bordado de ponto cruz que as pessoas bordam fazendo xizinhos com o fio? Então, a minha mãe me ensinou a bordar e a minha avó também borda bastante. Então eu resolvi ligar para minha mãe e perguntar para ela como que ela aprendeu. E eu descobri uma coisa que é uma tradição na minha família muito legal. O meu bisavô bordava. Isso mesmo, o meu bisavô. E a minha bisavó também. E a minha bisavó tinha também uma irmã gêmea. E eu descobri que eles se reuniam uma vez por semana em casa para fazer bordados para vender no bazar da igreja, para ajudar as pessoas que precisavam. Então eles se reuniam, o meu bisavô, a minha bisavó e a irmã gêmea da minha bisavó, para bordar panos de prato para vender no bazar da igreja. Com o passar do tempo, a minha avó começou a participar também dessas reuniões de bordado. E a minha mãe me contou que quando ela era pequena, ela também participou de algumas dessas reuniões. Olha só que legal, era uma coisa que eu nem sabia que acontecia. E por causa da nossa atividade, eu acabei conhecendo essa história. Hoje, a gente não se reúne mais para fazer esses bordados, mas a minha bisavó ensinou a minha avó a bordar, a minha avó ensinou a minha mãe e a minha mãe ensinou para mim. E agora é a minha vez de ensinar a minha filha também a bordar esses panos de prato. A minha avó borda panos de prato para a igreja até hoje. Não só para a igreja, ela borda para dar de presente para a gente também. Eu tenho na minha casa vários panos de prato que ela bordou. E o bordado se tornou uma tradição na minha família e que também envolve a questão da religião. Porque para a igreja que a minha mãe e a minha avó frequentam, ajudar as pessoas que precisam é muito importante. E o bordado é uma forma de elas também fazerem isso, porque elas bordam ou para vender no bazar da igreja e o dinheiro ajudar essas pessoas, ou algumas vezes a minha avó borda frases que falam da crença dela. E esse pano leva então essa mensagem para as pessoas. Viu só quanta coisa a gente consegue descobrir só numa tarefinha de ensino religioso? Por isso, hoje a gente vai continuar falando sobre uma coisa muito importante, que é a nossa ancestralidade. Então, para a gente entender a ancestralidade, a gente vai voltar lá no que a gente tinha falado nas aulas passadas, no que essa palavra quer dizer. Ancestralidade é aquilo que veio antes. Então, como nessa história da minha família que eu contei para vocês, as pessoas que vieram antes de mim na minha família já tinham essa tradição do bordado e foram passando nas gerações. A gente fez, lá na nossa primeira aula, uma atividade que falava bastante sobre a questão da ancestralidade, você lembra? A gente fez uma árvore genealógica e nessa árvore genealógica nós anotamos os nomes dos nossos ancestrais, os nossos pais, os nossos avós. Fazer a árvore genealógica também é uma forma da gente compreender essa ancestralidade, isso que veio antes de nós. Porque eu tenho certeza que muita gente aí descobriu que tem o nome de alguém da família. Não é verdade? Descobriu que tem o nome igual do pai, igual do avô, ou às vezes até igual de um tio. Ou talvez descobriu que o seu nome é uma homenagem a alguém importante dentro da sua religião ou dentro daquilo que a sua família gosta. Então, com aquela atividade que nós fizemos na primeira aula, quando a gente estava falando sobre o nascimento dos deuses, que a gente trabalhou
com a nossa árvore genealógica, a gente já estava se preparando para falar agora da ancestralidade. Para a gente entender um pouquinho melhor esse conceito, a gente vai pensar quais elementos fazem parte da nossa ancestralidade. O que será que a gente tem, que a gente pode ver, que a gente pode sentir e que faz parte dessa ancestralidade? Vou te dar um tempinho para você pensar um pouco aí, para ver se você consegue adivinhar do que a gente vai falar hoje. Então, conseguiu pensar em alguma coisa aí que lembra a sua ancestralidade? Eu vou mostrar para você agora alguns elementos da ancestralidade, algumas formas da gente identificar essa ancestralidade expressa na nossa vida. A primeira que a gente vai ver é a ancestralidade expressa no nosso corpo. Como que no nosso corpo a gente consegue identificar alguns elementos dessa ancestralidade? Com certeza agora você deve estar pensando aí na sua aparência, o que você tem de parecido com os outros, né? Então, eu vou mostrar para você agora uma foto, na verdade são duas fotos. Uma foto que tem duas crianças e do lado tem a foto onde estão o pai e a mãe dessas duas crianças. Essas duas crianças somos meu irmão e eu. E do lado está a foto do meu pai e da minha mãe. E eu vou deixar você olhando para essa foto por um pedacinho pequenininho de tempo para ver se você consegue identificar na foto o que tem da ancestralidade da minha família, né, dos meus pais, expresso na minha aparência e na aparência do meu irmão. Combinado? Vamos dar uma olhada? Então, olha só, a primeira coisa que você descobriu aí é que meu cabelo é loiro, né? Então, é verdade. Eu pinto meu cabelo para ficar um pouquinho mais parecida com a minha mãe, porque a minha mãe tem o cabelo ruivo, mas o cabelo dela é ruivo natural. Na verdade, eu sou bem loirinha, igual ao meu pai. A gente não consegue ver muito bem isso na foto, porque o meu pai já tem os cabelos brancos há bastante tempo. Mas algumas coisas a gente consegue perceber nessa foto. O formato do nariz, isso mesmo, eu tenho o nariz exatamente no mesmo formato do nariz do meu pai. Os olhos eu puxei da minha mãe. Minha mãe tem os olhos castanhos e eu também. O meu irmão tem os olhos azuis iguais aos do meu pai. E a gente tem muitas coisas parecidas no corpo, a cor da pele, o formato do nariz, o formato da boca, até a voz a gente tem parecido. A minha voz é muito parecida com a voz da minha mãe. Então,
Só olhando essa foto, a gente consegue identificar vários elementos da minha ancestralidade no meu corpo. Agora que eu sou adulta, dá para ver mais coisas ainda. Se a gente pegar o meu pai e a minha mãe hoje e olhar para mim, vocês vão encontrar várias semelhanças entre eu e eles. Isso são traços da ancestralidade. Algumas vezes, eles vêm um pouquinho mais de longe. Alguma coisa que é parecido com os avós, com os tios, mas nós sempre temos no nosso corpo algum traço que lembra os nossos ancestrais. Aí agora eu tenho certeza que você está pensando em pegar o espelho ou pegar algumas fotos para identificar o que você tem de parecido com a sua família, não é mesmo? Dá vontade da gente sair procurando. Eu também tenho vontade às vezes, mas agora a gente vai continuar a nossa aula. Depois que a aula acabar, você pode procurar aí na sua família quais são os traços da ancestralidade que você tem marcado no seu corpo. Combinado? Vamos ver o outro traço? Um outro traço de ancestralidade que a gente pode identificar são os nomes. Isso mesmo, o nosso nome pode trazer traços da nossa ancestralidade. Pode ser no sobrenome, que nós sempre temos igual a alguém da nossa família, ou igual à mãe, ou igual ao pai, ou também nomes que mostram a origem religiosa da nossa família. Isso mesmo, nós temos vários nomes que são de origem religiosa e que eles mostram a religião dos nossos ancestrais. Quer conhecer alguns nomes? Eu vou mostrar para você alguns nomes que mostram essa ancestralidade religiosa. Olha lá. O nome Jonathan, por exemplo. O nome Jonathan é um nome bíblico. Ele está lá na história do rei Davi. Jonathan era um grande amigo do rei Davi. E o significado é dado por Deus, ou dádiva do Senhor. Então aí você já consegue imaginar que se o seu nome é Jonathan, provavelmente a sua família seja cristã ou de origem judaica, porque essa parte da história do rei Davi, ela tem tanto na Bíblia quanto na Torá, que é o livro sagrado dos judeus. Então, se o seu nome é Jonathan, aproveita aí depois da aula para perguntar para sua família se é por causa da história do rei Davi que você recebeu esse nome. Um outro nome, que também é de origem religiosa, é o nome Ismail, que é um nome de origem islâmica. É um nome muito comum entre os muçulmanos. E o significado desse nome é Alá ouve, ou Alá ouvirá. É um nome que mostra a origem muçulmana de quem recebeu esse nome ali no nascimento. Um outro nome que talvez você não saiba, mas tem origem religiosa, é o nome Janaína. Isso mesmo, Janaína também tem uma ancestralidade religiosa. É uma ancestralidade afro-brasileira. Janaína é um dos nomes de Iemanjá, que é aquele orixá do mar, que as pessoas na noite de ano novo vão lá, pulam 7 ondas, levam flores brancas. Janaína é um dos nomes desse orixá, da Iemanjá. Um outro nome que eu encontrei é o nome Ixchel. É um nome de origem maia. Os maias eram algumas pessoas que viviam aqui na América do Sul antes da chegada de Colombo. Então, os maias tinham esse nome Ixchel, e que é muito comum hoje, principalmente entre os povos da Colômbia, do Peru e do México. Esse nome é o nome de uma deusa. É uma deusa da lua. Ela era companheira do sol, uma das criadoras do universo dentro da mitologia maia. Então, olha aí, 4 nomezinhos e a gente já viu que tem muita ancestralidade no nosso nome. O nome, ele pode ser de origem religiosa ou de origem étnica, que demonstra aí
o país de onde a nossa família veio, a nossa origem étnica. O meu nome, por exemplo, é um nome muito comum entre os povos do leste europeu. É um nome muito comum, usado tanto por homens quanto por mulheres. O nome Karen, em alguns países, é usado pelos homens, que ele é uma derivação do nome Catarina. Então, uma das traduções do meu nome seria Catarina, que para os católicos é o nome de uma santa. Então, olha quanta coisa a gente pode aprender estudando o nome. Mas também existem alguns nomes que são homenagens a pessoas importantes. Por exemplo, o nome Michael. O nome Michael, ele pode ser tanto de origem religiosa, porque nós temos um anjo que na tradução para o português seria Miguel, mas que algumas pessoas, por falarem inglês ou outra língua, chamam de Michael. E também pode ser uma homenagem a um cantor famoso, que era o Michael Jackson. Algumas crianças têm esse nome como uma homenagem ao cantor. Então, depois da aula, você pode perguntar aí para sua família o seu nome, qual é a origem, se ele é de origem étnica, de origem religiosa, ou se ele é uma homenagem a alguém famoso ou alguém da sua família, certo? Então, depois da aula, você aí pode perguntar por que você recebeu esse nome. Uma outra forma de expressar a nossa ancestralidade está no modo de vestir. Algumas pessoas usam na sua vestimenta elementos que mostram essa sua ancestralidade. Um desses elementos é no caso dos judeus, dos homens judeus que usam o kippá. Você já viu um kippá? O kippá é essa espécie de chapéu que se usa aqui na parte de cima da cabeça. Ele demonstra que todos os homens que usam aquilo, eles têm uma origem judaica. Então, se você vê alguém aí andando com um kippá, você já sabe que ele é de origem judaica. É um traço de ancestralidade, um traço cultural que ele traz na sua vestimenta. Um outro que está bem famoso no Brasil atualmente é o uso do turbante, principalmente pelas mulheres. O turbante é uma tradição africana. Algumas outras religiões também vão usar o turbante, mas no dia a dia, aqui no Brasil, é muito comum nós vermos mulheres de origem africana usando o turbante como um traço da sua ancestralidade na sua vestimenta. Eles normalmente são bem coloridos, bem bonitos, e eles mostram que essas mulheres conhecem os seus ancestrais, conhecem a sua história, a sua origem, e por isso elas usam o turbante como um traço de ancestralidade na sua vestimenta. Um outro traço de ancestralidade está no uso das palavras. E agora, algumas palavras que a gente usa no nosso dia a dia e que tem uma origem ancestral religiosa. Já conseguiu imaginar alguma palavra que você usa no seu dia a dia e que tem essa origem? Então, eu vou te dar um tempinho para você pensar em uma palavra que você usa no seu dia a dia e que possa ter uma origem religiosa que demonstre a sua ancestralidade. Pensa um pouquinho que a gente já volta para ver algumas palavras que a gente usa e que tem essa origem ancestral.
trouxe aqui para vocês algumas palavras que têm uma origem religiosa afro-brasileira e que eu tenho certeza que você já ouviu ou já usou em algum momento e não sabia que ela tem uma origem ancestral na religião afro-brasileira. Verdade, eu encontrei essas palavras nesse livro aqui, que é Memória das Palavras. Então, esse livro aqui, ele tem várias palavras de origem africana, mas eu separei só aquelas que têm relação com a religiosidade para a gente conhecer. Vamos lá? A primeira palavra é a palavra axé. Com certeza você já ouviu essa palavra em algum momento, principalmente na televisão. Axé, você deve estar pensando aí, como a gente vê na imagem, que é aquele ritmo musical que toca no carnaval, certo? Que vão aquelas pessoas em cima daquele caminhão de som, que é o trio elétrico, cantando, e as pessoas vão atrás dançando. Então, realmente a gente usa a palavra axé para designar esse ritmo musical, mas a verdade é que axé é uma palavra de origem religiosa. Eu trouxe anotado aqui o que significa a palavra axé. A palavra axé é um cumprimento, uma saudação. Ela significa força vital e espiritual. Então, as pessoas usavam essa palavra axé como um cumprimento. Então, em vez de chegar para outra pessoa e dizer oi, tudo bem? Diziam axé. Como você já deve ter visto alguns cantores usarem, é muito comum que alguns artistas, principalmente ali da região da Bahia, usem essa palavra axé para dizer oi ou para dizer tchau, para se despedir das pessoas, ou desejem muito axé uma para as outras. Axé é uma palavra de origem religiosa afro-brasileira. Vamos ver a próxima palavra? A outra palavra que tem uma origem na religião afro-brasileira é a palavra babá. Isso mesmo, você já deve ter ouvido essa palavra em algum momento. A gente costuma usar a palavra babá para designar aquelas pessoas que cuidam das crianças quando os pais não podem. Você já deve ter visto em algum filme, em algum programa de televisão ou até mesmo na sua casa, que muitas vezes os pais precisam ir trabalhar, precisam ir resolver alguma coisa, e para não deixar o seu filho sozinho em casa, eles contratam uma babá para tomar conta dessa criança. Mas você sabia que a palavra babá tem origem na religião afro-brasileira? Verdade, a palavra babá, ela não é só aquela pessoa que cuida da gente quando a gente não está. Alguns estudiosos da língua iorubá dizem que a palavra babá está nesse idioma africano, é uma palavra em iorubá. Em iorubá, a palavra babá é usada para se referir aos pais de santo. Isso mesmo, os líderes religiosos das religiões de matriz africana. Então, em iorubá, eles usam a palavra babá para se referir a essa pessoa, a esse líder religioso. Essa eu tenho quase certeza que você não sabia. A próxima é uma palavra muito usada, mas ela é muito usada de uma forma ruim, de uma forma pejorativa. É a palavra macumba. As pessoas que não conhecem as religiões de matriz africana costumam usar essa palavra de uma forma ruim, para falar das pessoas que seguem a religião de matriz africana, para falar das suas oferendas de um jeito pejorativo. Mas a verdade é que macumba é uma árvore da qual era feita esse instrumento musical que você pode ver na imagem. Esse instrumento musical era usado durante os cultos de matriz africana. E quem toca esse instrumento, que é a macumba, é o macumbeiro. Assim como quem toca o violão é o violeiro, quem toca a bateria é o baterista, quem toca a macumba é o macumbeiro. E aí, por esse instrumento ser usado durante esses cultos e a pessoa que toca
fazer parte do culto e se chamar macumbeiro, as pessoas começaram a usar a palavra macumbeiro para designar todas as pessoas que seguem aquele culto. Então, é muito comum a gente ouvir as pessoas falando dos seguidores de Umbanda, de Candomblé, se referindo a eles como macumbeiros. Mas, na verdade, o macumbeiro é só a pessoa que toca a macumba. E a macumba não é uma coisa ruim, é um instrumento musical. Aquelas coisas que a gente vê, às vezes, aqueles pratos com flores, com alimentos, com velas, são oferendas ou trabalhos, não são a macumba. A macumba é só esse instrumento musical. Viu só que legal? A gente às vezes usa uma palavra sem conhecer o significado. De tanto a gente ouvir, a gente acaba repetindo. Por isso que é importante a gente estudar a origem ancestral dessas palavras. Próxima palavra que a gente vai ver também é uma palavra que eu tenho certeza que você já ouviu, que é a palavra mandinga. A palavra mandinga também é usada para se referir a essas religiões de matriz africana, ou para se referir a algumas simpatias, algumas coisas que as pessoas fazem. Mas a verdade é que a mandinga, essa palavra, ela não tem nada a ver nem com a Umbanda, nem com o Candomblé e nem com as simpatias, com as crendices populares. Na verdade, a mandinga era um colarzinho, um colar de bolinhas, de contas, parecido com essa pulseira que a Prof usa. Esse colar, na verdade, não era nem da Umbanda, nem do Candomblé, mas de origem islâmica. Muitos negros que vieram escravizados para o Brasil eram muçulmanos. E esses negros muçulmanos usavam, então, esse colar de contas chamado de mandinga. Então, a origem da palavra mandinga está na ancestralidade muçulmana de algumas pessoas que vieram aqui para o Brasil. E a gente usa hoje essa palavra para falar de feitiços, de simpatias. Mas a origem dela, a ancestralidade dela, está ligada aos africanos que eram muçulmanos, que seguiam a religião islâmica e que vieram aqui para o Brasil. A próxima palavra, a gente também aprendeu a usar de modo errado, que é a palavra saravá. Muitas vezes as pessoas usam a palavra saravá para falar das oferendas e dos trabalhos que são realizados na praia, na noite de Ano Novo. É muito comum a gente ouvir as pessoas falando, né, quando tem aquelas flores no dia 1º de manhã ali na areia da praia, falar, olha, essa flor é de saravá. Na verdade, a palavra saravá, ela é um cumprimento, uma saudação utilizada pelos praticantes de culto afro-brasileiro. Como a gente pode ver nessa frase, que ele diz, saravá, meu pai, vem me benzer, já pedi ao meu pai de santo para quebrar o meu encanto. Então, saravá é só mais um cumprimento que é utilizado pelas pessoas que praticam os cultos afro-brasileiros. Não é aquilo que a gente encontra na praia, nem as oferendas, nem nada assim. A outra palavra, eu tenho certeza que você conhece e que você já ouviu muito. A palavra zumbi. E eu tenho certeza que agora que você viu aí esse desenho, era nisso que você estava pensando quando você viu ou ouviu a palavra zumbi, não é mesmo? A palavra zumbi a gente usa para falar desses mortos-vivos, não é? A gente usa para falar aí dos mortos-vivos dos filmes, das séries de TV e tudo mais. Mas, na verdade, zumbi também é uma palavra de origem africana. É uma palavra que era usada para falar dos espíritos que vagueiam entre as sombras, ou espíritos que andam na noite. Ela ficou muito famosa aqui no Brasil porque ela era usada como nome para o Zumbi dos Palmares,
que foi uma pessoa muito importante na luta pela libertação dos escravizados. Então, aí eles usavam esse nome Zumbi para falar desse homem, que foi um líder muito importante. Ele foi tão importante, que ele tem hoje um dia, que é o Dia da Consciência Negra, que foi determinado no dia em que ele morreu, que é o dia 20 de novembro. Então, no dia 20 de novembro, o Zumbi dos Palmares morreu. E ele era tão importante na luta e na resistência dos povos escravizados que esse dia ficou conhecido como o Dia da Consciência Negra. Então, agora você deve estar se perguntando por que é que usam a palavra zumbi para falar dos mortos-vivos. Pois é, eu também não sei de onde veio a ideia de usar zumbi para falar desses monstros aí dos filmes e dos desenhos. Mas a origem da palavra está nos povos afro-brasileiros, que usavam a palavra zumbi para falar desses espíritos que andavam à noite, ou que, como diz a tradução da palavra, vagueiam pela noite. Muitas palavras, não é mesmo? Quanta coisa a gente aprendeu na aula de hoje? Então, agora, pega o seu caderno, pega o seu lápis, que a gente vai fazer algumas anotações para lembrar da aula de hoje, em que nós aprendemos sobre ancestralidade, sobre como essa ancestralidade se manifesta no nosso dia a dia. Então, pega lá o seu material para a gente começar a nossa anotação de hoje. Então, a primeira coisa que você vai anotar lá no seu caderno é o título da nossa anotação, que é Ancestralidade é o legado de nossos antepassados. Então, vou dar um tempinho para você anotar lá essa frase para a gente continuar as nossas anotações de hoje. Então, a gente viu que o número 1, a ancestralidade, está presente no nosso corpo. Então, nós temos alguns traços físicos que demonstram essa ancestralidade. Número 2, está presente no nosso nome. O nosso nome ele pode ter origem étnica, religiosa ou homenagear alguém que a nossa família gostava muito. Então, a ancestralidade também está presente no nosso nome. Número 3, está presente na nossa forma de vestir. Muitas coisas que a gente usa na nossa vestimenta também demonstram essa ancestralidade, essa origem que a gente tem religiosa ou étnica. E, por fim, nós vimos que a ancestralidade também está presente nas palavras que nós usamos, nas nossas expressões do dia a dia. E a nossa tarefa de hoje é você escrever
lá no seu caderno, na sua folha, alguma expressão da sua ancestralidade no seu dia a dia. Como você percebe a sua ancestralidade todos os dias aí na sua vida. Se você percebe em algum desses elementos que a gente estudou, se tem alguma outra coisa que você faça aí no seu dia a dia em que você percebe esses traços da sua ancestralidade. Então, pode anotar aí no seu caderno e depois a gente vê o que você anotou dos traços da sua ancestralidade no seu dia a dia. Então, hoje a gente falou mais sobre ancestralidade e tradição oral, sobre como essa ancestralidade se manifesta no nosso dia a dia, essa ancestralidade de origem étnica, de origem religiosa e como que a gente pode perceber ela dentro da nossa vida, no nosso corpo, na nossa roupa, na nossa forma de falar. E eu espero que você consiga aí perceber durante essa semana vários traços da sua ancestralidade no seu dia a dia. Fiquem bem, nós nos encontramos na semana que vem para mais uma aula de ensino religioso. Não esqueçam de lavar as mãos e tomar bastante água e até semana que vem.